Começa agora o Documento Jovem Pan. Você já ouviu falar em e-sports? O termo se popularizou nos últimos anos e representa uma modalidade esportiva que exige estratégia e pensamento crítico. Os jogos eletrônicos mostram uma audiência cada vez mais crescente. O mercado dos e-esportes movimenta bilhões de reais e ganha adeptos de todas as idades. Uma indústria global que movimenta bilhões de dólares. O mercado dos games é um verdadeiro fenômeno. O oceano de oportunidades do segmento de jogos atrai o olhar e o dinheiro de grandes investidores. Um setor que não para de crescer. Agora, o Documento Jovem Pan mergulha neste mundo, cheio de atalhos e estratégias para o sucesso em todas as idades. Com esse boom no segmento de jogos eletrônicos, o mercado começou a se desenvolver bastante. Assim, passaram a surgir novas modalidades, empresas e times. Times com grandes atletas que participam de competições no mundo inteiro. E esse universo mobiliza tanto competidores quanto pessoas que gostam de apenas vibrar com os torneios. O que antes era apenas uma brincadeira simples, hoje movimenta o mercado financeiro e virou profissão. O Brasil é o maior consumidor de jogos eletrônicos da América Latina. O setor não para de crescer e já é o mais lucrativo que a indústria do cinema, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais. Na realidade, eu acho que esse mercado profissional surgiu realmente da paixão dos jogadores. Eu acho que foi isso que fez esse negócio acontecer, foi essa comunidade que se uniu aí em prol de desenvolver o cenário, principalmente aqui no Brasil também. A gente está falando de um mercado hoje que movimenta mais dinheiro que música e cinema juntos. A gente está falando de um mercado de mais de 180 bi de dólares, é o mercado de maior entretenimento no mundo, em todo o espectro. E hoje o negócio é muito mais sério, muito mais profissional. Você tem os esportes eletrônicos que realmente os atletas hoje têm rotina de atleta, eles são contratados por clubes, grandes clubes até de outros esportes estão presentes no esporte eletrônico. E o mercado de games como um todo tem várias oportunidades aí. Você tem desde empresas game techs, como é o nosso caso, a desenvolvedoras de jogos, o que assim tem muita oportunidade. É realmente um mercado bem vasto aí que está empregando muita gente. Grandes bancos brasileiros descobriram o filão do Gamer Money, público que joga videogame. Um mercado que deve girar mais de 200 bilhões de dólares no mundo este ano. Cenário que o CEO de uma plataforma de monetização vê com sucesso. Exatamente, é um mercado que cresceu aí nos últimos anos a 2 dígitos, então cresce bastante aí, tá todo mundo olhando pro mercado de games, todo mundo querendo trabalhar, o Play é uma legião de pessoas apaixonadas mesmo, e eu acho que é isso que faz o mercado realmente acontecer e crescer tanto assim. Se antes da pandemia o crescimento do setor de games já estava acelerado, com ela a alta ganhou mais velocidade. Desde 2020, milhares de brasileiros passaram a fazer parte do time de gamers digitais. Quando a gente fala do mercado de games, ele se tornou muito popular nos últimos anos, né? Muito por conta do próprio consumo mesmo, porque popularizou cada vez mais, né? Hoje, quando a gente pensa em jogos digitais, você tem diversos produtos para muitas faixas etárias, ao mesmo tempo várias plataformas, né? Se nos anos 90 a gente tinha só o videogame, que era o console na sua casa, hoje você tem um PC, um notebook, você tem tablet, você tem um próprio celular, né? Que ajudou também a popularizar ainda mais e democratizar esse uso de jogos. Nos últimos 5 anos, o número de jogadores de videogame cresceu 27%. Para este ano, o número estimado é de 3,1 bilhões de pessoas em todo o mundo. Até 2024, deve aumentar em mais de 12%. Em média, 74,5% dos brasileiros jogam videogame. O dado faz parte da pesquisa Game Brasil, que indica a maturidade do mercado de games no país.
Consequentemente, você tem um público maior hoje consumindo como entretenimento, né? Então, isso aqui é interessante. E na própria pesquisa Game Brasil, a gente tem um dado que é de 74% de pessoas que assumem jogar algum tipo de jogo digital, independente da plataforma, frequência, mas que consomem de alguma maneira. Estamos falando aí de 2 a cada 3 brasileiros que hoje estão jogando, né, algum tipo de jogo, né, dentro do universo de consumo de games. Hoje, os holofotes estão voltados para o chamado esportes, que são competições de jogos eletrônicos. Eles funcionam como os esportes tradicionais. Jogadores ou equipes se enfrentam em partidas, com direito a títulos e premiação em dinheiro. Acho que o jogador profissional, a grande diferença dele aí é que ele realmente está participando de um time ativamente, ele tem uma rotina de treinos e participa de campeonatos. Acho que isso que diferencia o hobby ali do profissional. Normalmente, dentro dos próprios jogos, você já tem os rankings, então o próprio jogo ali você está jogando, você ser bem bom nele, você começa a se ranquear e aí você começa a aparecer para eventualmente um time te fazer uma proposta e você começar a jogar profissionalmente. E eu acho que o que diferencia, eu falei, do hobby do profissional é justamente isso de você ter, participar de campeonatos e ter uma rotina de treino realmente ativa ali. A primeira competição de esporte eletrônico com premiação ao final aconteceu na década de 70, na Universidade de Stanford. Mais tarde, no início dos anos 80, a Atari desenvolveu o primeiro torneio de grande visibilidade, com cerca de 10 mil participantes. E a partir de 2000, os esportes começaram a crescer, quando as primeiras organizadoras de campeonatos surgiram, deixando a área mais profissional. E que na época, o que acontecia eram empresas que acreditavam na assim, a competitividade, ela sempre aconteceu no mundo dos games. Se a gente voltar lá nos anos 90, por exemplo, tinha um campeonato de esportes de Mario, que eram diferentes, né, de Sonic, sabe, produtos que eram populares naquela época, mas de uma forma tinha competitividade, era a pontuação, era o tempo que você terminava uma partida, por exemplo, então não tinha a história do multiplayer ainda, que nem a gente tem hoje, né, hoje o cenário competitivo é diferente, então é 5 contra 5, 2 contra 2, 1 contra 1, por exemplo, né? Então tudo isso mudou na questão do seu formato, mas ele aconteceu lá atrás. E a grande virada de chave foram algumas empresas que acreditaram nesse modelo competitivo para que ele se tornasse algo muito mais popular no sentido de entretenimento do que o jogo. A própria Riot Games com League of Legends é um pouco dessa história, né? São mais de 10 anos de League of Legends, construído através de um jogo, um único jogo, que foi se atualizando e se adaptando ao longo do tempo, trazendo justamente essa competitividade, os vários personagens, então tudo isso foi muito importante. Para entender o universo dos esportes eletrônicos, vamos destacar o que movimenta este setor. As empresas desenvolvedoras, que são responsáveis pela elaboração dos jogos, as organizações, que funcionam como clubes de futebol, alguns times do Brasil já investem em equipes de esportes eletrônicos, as ligas também fazem parte deste quadro. Elas são responsáveis pela realização dos torneios, criam regras de disputas e promovem captação de recursos para divulgar e promover o segmento. E as plataformas streamings são extremamente importantes para o cenário dos esportes. Elas fazem com que a popularidade de algum jogo ou até mesmo de um jogador cresça. Se a gente fosse fazer um paralelo entre o esporte eletrônico e o esporte tradicional, é basicamente a mesma coisa. Você tem time, você tem liga, você tem torcida, você tem prêmio, você tem disputa. A única coisa que muda é que os jogadores estão conectados a um servidor e se enfrentam virtualmente. Embora muitas vezes você tenha provocação, um jogador xingando o outro, provocando o outro. E a gente teve há pouco tempo o Major de Counter-Strike no Brasil. Se a gente vê as imagens da arquibancada, se você não dissesse que era um jogo de videogame, um esportes, você imaginaria que você estaria assistindo num ginásio UFC, estaria assistindo um jogo de basquete, NBA, de tão caloroso que é aquele espaço, né? E de tão calorosa que é aquela atmosfera. Não vejo muita diferença. É a mesma organização estrutural. Se tem disputa, tem torcida, tem fã, é esporte. Só que nesse caso, eletrônico. Léo Bianchi é jornalista, mas sempre foi um apaixonado por esportes eletrônicos. Ele uniu o útil ao agradável. Com seu poder de comunicação, ele apresenta eventos em várias partes do mundo e também é um jogador assíduo. Eu sou jornalista, trabalhei 12 anos cobrindo futebol na TV Globo, então, assim, fazer reportagem de futebol, cobertura de Copa do Mundo, Olimpíada,
MMA, mas eu sempre gostei muito de jogar. Só que anos atrás não era uma realidade profissional. Você deixar de fazer uma cobertura esportiva para fazer uma cobertura de esportes. Então, em determinado momento, eu comecei a me saturar do futebol e vi uma oportunidade de unir o útil ao agradável, porque eu realmente gosto muito de jogar e aí quase que deixou de ser trabalho, porque eu me divirto trabalhando. Então eu tô vendo os jogos dos grandes jogadores ali de esporte eletrônico, jogo muitas vezes com eles, tenho essa proximidade, aprendo pra caramba. Então tem sido uma experiência bem divertida que eu não imaginei que fosse possível. Trabalhar cobrindo esporte eletrônico ou jogando videogame. E é muito legal. O especialista no assunto fala das principais competições e também os jogos que são sucesso. O Brasil tem muita tradição no esporte eletrônico e cada vez mais se consolida com ligas importantes, como por exemplo o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ou a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, que é um jogo super popular de telefone e que quebrou muitos recordes de audiência na internet. Hoje, inclusive, está sendo transmitido em TV aberta. Tem o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, que é um jogo de outro nicho, e os jogos também tem um pouco disso. Eles são divididos por nicho, categorias e classe social também, inclusive. E a gente tem talvez o maior sucesso do ano, que embora não seja uma liga nacional, mas o Brasil leva total crédito por ter recebido o Campeonato Mundial de Counter-Strike, o Major. E quem já jogou CS, que é um jogo das antigas, sabe do que eu tô falando. Lá na Geonese Arena, no Parque Olímpico, casa cheia para todos os dias de campeonato. A gente teve participação de 3 times brasileiros, um deles chegou na semifinal, que foi a Fúria. Não deu pro Brasil, mas de qualquer maneira, a festa que a torcida brasileira promoveu mostra o quão engajados nós somos nesse segmento. Ian e Matheus, eles querem se tornar profissionais dos esportes eletrônicos. Quando perguntamos sobre quem são seus ídolos, eles respondem Nobru e Serol. Os nomes são desconhecidos do grande público, mas no cenário do Free Fire são os favoritos dos jogadores. A Central Única das Favelas do Rio tem feito o trabalho de aproximar a garotada dos esportes. Eles viram que nisso há uma profissão também, que sai campeões e é um meio deles também até mesmo ganhar dinheiro, porque não é qualquer um que tem a oportunidade. E hoje a CUFA tem feito isso, trazendo esses jovens para o meio da sociedade, para competir, para buscar o melhor para eles, né? Então isso aí é um meio que os nossos jovens têm amado. No Free Fire, até 50 jogadores saltam de paraquedas em uma ilha em busca de armas e artefatos para eliminar os demais jogadores. Para jogar, basta um celular com conexão à internet. Que é a mesma coisa que procurar no futebol. Surge peneiras, surge oportunidades para jogar nos times, é só abraçar. Começando do pequeno e vai evoluir. Para os pais dos atletas, o início é de desconfiança, mas eles também acabam sendo conquistados pelas escolhas dos filhos. Eu tento manter ele sempre dentro de casa. Se isso ajuda ele, evolui ele, para mim é ótimo, porque a rua lá fora ensina coisas que não deve. E que se tiver a mente fraca, cai. E para ser um jogador profissional, é preciso se dedicar. O mercado exige grandes atletas. Quando se trata do atleta profissional, eu acho que realmente você precisa se destacar nos rankings dos jogos, que é o jeito de você ficar conhecido. E aí, em cima disso, os times vão te fazer propostas e você vai começar a se tornar um atleta. Mas, eu falei, não se limitem realmente a ser só um atleta. Tem infinitas profissões que se encaixam aí para todos os gostos e todos os tipos de perfis. E neste meio tão alucinante, existe espaço para todos. E por isso, faculdades estão apostando em cursos para formar profissionais aptos para todas as esferas dos esportes. Como o mercado de jogos digitais está crescendo cada vez mais, você tem mais empresas atuando no Brasil, você acaba tendo uma demanda maior por profissionais e por isso você tem um crescimento nos cursos também. Então existem mais ou menos 2 segmentos de cursos, tem os cursos tecnólogos que estão focados muito mais na parte de programação, não que eles não entendam do resto, porque você precisa ter o contexto inteiro, e os cursos de design, de bacharelado, que ainda
são escassos, né? Tem espaço no mercado para outros cursos. Os cursos de design, eles são maiores, por quê? Porque eles abrangem toda a parte do game, não só a concepção, desenvolvimento, animação, mas também o pensar no game como um produto que vai ter um mercado lá na frente, né? Até como é que você vai vender esses jogos futuramente. Então, basicamente, esses cursos começaram a ser criados a partir de 2003, 2005. Esses cursos, eles pensam desde ensinar o jogador. Marcos explica como começa o processo de profissionalização no setor de games. Desde 2003, eles tentam fazer com que o aluno ele aprenda o que é um jogo. Então você começa muitas vezes por um jogo de tabuleiro. Né? Por quê? Para ele entender a mecânica, para ele entender os objetivos. Porque o jogo digital é uma mídia. Né? O jogo físico também é um jogo. Então, entendendo como é que é a mecânica, entendendo como que ocorrem os objetivos, as regras, você consegue transcender isso futuramente para o jogo digital. E o que a gente está falando aqui hoje é o jogo digital. Ele tem várias fases ou várias vamos dizer, atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, a programação, né? Você teve uma evolução, as programações eram mesmo básicas que eram utilizadas em outros softwares. Hoje você já tem ferramentas específicas como Unity ou como Unreal, que já vem com uma estrutura para que quem vai desenvolver já não saia do zero. Você tem toda a parte de animação, né? Você vai animar os personagens, você tem a parte de criação de personagens, criação de cenários, como é que você integra tudo isso. Né? Tem a parte de design de som, que você vai fazer uma música para o jogo, você vai fazer os sons que cada personagem vai fazer. Né? Então, tudo isso é integrado no final. Né? Então, no final, o designer de game ele tem que pensar como é que todas essas coisas vão acontecer, para que cada uma das áreas vão desenvolvendo e no final isso se integre tudo num produto, né, que seja coerente, que seja fácil da pessoa entender, não necessariamente fácil de jogar, né, porque existem jogadores ou mercados que demandam jogos mais difíceis, né, mas aí você acaba caindo para vários gêneros também, vários gostos, e é assim que o produto é feito, né, e os cursos de design de games eles pensam em trabalhar todas essas etapas. Yang tem 22 anos e é jogadora. Ela decidiu se aprofundar ainda mais nesse mundo e hoje atua nos bastidores do jogo. Eu acredito que meu objetivo principal sempre foi entrar na área de games, entrar na área de animação. Então, essa transição que eu estou fazendo agora para a área de design é um momento onde eu quero procurar novas oportunidades, principalmente experiência, antes de migrar para uma área que eu quero tanto. Então, é um momento temporário, eu acho que é necessário para toda a carreira. De acordo com uma pesquisa feita pelo Game Brasil 2021, mais da metade do público gamer é feminino. Segundo o estudo, as mulheres representam 51,5% dos jogadores no país, com clara tendência de crescimento. A jovem conta como veio o gosto pelos esportes eletrônicos. Necessariamente jogar, eu creio, desde os 5 anos, quando a sua irmã chegava com Game Boy, assim, e fala, nossa, eu tenho Mario aqui, você quer jogar? Super, assim, desde pequena eu sempre gostei muito de jogar. Aí, por um certo período, comecei a focar muito nos estudos, eu saí um pouco. Só que eu tinha vários amigos da escola que me voltaram assim e falaram, não, mas você não quer jogar LOL com a gente? Eu falei, vamos tentar, né? Não parece difícil. Então eu comecei a jogar LOL e acho que tem uns 6, 7 anos que eu tô jogando LOL. Fazer parte desta comunidade é fazer parte de um caminho de muito desenvolvimento. Yang se reuniu no Cinemark com mais apaixonados para assistir à final de uma competição. Foi uma competição eletrizante, recheada de jogadas incríveis. O evento aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos. Estamos todos aqui por o mesmo motivo, poder assistir o esportes alcançando o mundo em lugares diferentes, mesmo não sendo apresentado ao vivo aqui. Então, poder estar acompanhando isso de perto, essa evolução dos e-games aqui, assim, no geral, é uma sensação totalmente magnífica, assim, de poder conseguir ver, é orgulhoso, assim, é sensação de orgulho de poder estar podendo acompanhar essa ascensão. Ian fala que gostaria de estar no estádio, mas a opção de vir ao cinema é a melhor saída para não perder nenhum lance. Pessoalmente, tem, claro, aquela coisa. É o exemplo da final. Muita gente, 90% do estádio torcendo para a PEN e outros 10% para a Loud. Então, tipo, é sempre muito
foi uma experiência muito boa. A gritaria, todo mundo torcendo com força, os momentos, é uma coisa muito especial. Agora, eu não sei se no cinema vai poder gritar assim, né? Ele já teve a oportunidade de acompanhar de perto uma final. A primeira vez no cinema, mas pessoalmente eu assisti a final do segundo split do CBLOL. Foi uma experiência muito boa. O que se vê por aqui são pessoas que literalmente vivem os jogos eletrônicos. Sim, eu jogo Genshin desde que lançou, né, uns 2 anos ou mais atrás. E como gamer, eu me identifico desde pequenininha. Tamires tem pelo corpo personagens que marcam sua vida nos jogos eletrônicos. Sim, por amor, eu tenho uma Eloy de Horizon aqui no braço, que inclusive a Eloy também foi uma das personagens que estão inseridas aí no universo de Genshin Impact. E por gostar muito da personagem, por gostar muito da história desse game e por gostar muito de Genshin. A jovem é cosplay profissional. Ela se veste com roupas, acessórios e outros artigos que representam um personagem. Esta atividade se originou nos Estados Unidos, em 1970, quando uma determinada convenção promoveu a entrada de graça de pessoas fantasiadas de super-heróis. Sim, eu acompanho alguns streams, dentre eles o Japeta, que eu amo de paixão, e o Luder King, que já tiveram fazendo aí várias coisas de Genshin aqui no Brasil. Eles são sensacionais, super recomendo. E tem alguns canais assim que sempre dá algumas dicas de como buildar os personagens. Então, além de jogar, eu também consumo muito esse conteúdo. E, cara, tá sendo incrível ter um campeonato universitário com gente da minha idade, gente que veio de todos os estados aí do Brasil, que estão competindo, montando equipe, sabe? Eu acho que hoje é o start para estar nascendo grandes equipes aqui, sabe? Richard é jogador e também organiza competições de esportes eletrônicos. Ele conta que os eventos presenciais expandiram e ocupam grandes espaços. Os eventos presenciais estão ficando cada vez mais comuns. Né? Antes, para você ter um evento presencial de esportes, precisava ser o evento, precisava ser um jogo muito grande. Hoje tem vários jogos menores, né, que tem um público menor, mas que estão promovendo eventos presenciais. Pega, por exemplo, Rocket League, que é um jogo que ele é relativamente menor, tem um público menor, mas ele tem eventos presenciais. Né? Então tem outros jogos também diferentes que estão acontecendo. Estão investindo mais em promover ações presenciais por conta do público, porque está dando público, as pessoas estão interessadas nisso, é um nicho que tem crescido e está reservando cada vez mais arenas, né, para ocupar esses espaços. E em matéria de jogadores, o ponto alto está na inclusão. Os esportes têm potencial para atrair pluralidade. Tem um fenômeno muito interessante no esportes, né, que as torcidas elas não ficam segregadas, não ficam separadas, né, como é no esporte tradicional. Nos esportes, ele une muito os jogadores, porque muita gente está ali só pelo espetáculo, né? Você torce para o seu time, né? Você pode ficar triste se ele perder, mas é muito comum você ver torcedores de time oposto sentados lado a lado nos estádios e nas arenas, né? Então isso é muito comum. Então, tanto para quem vai participar, né, não só como jogador, como torcedor, ou gestor, né, no meu caso, enfim, a área de marketing também está crescendo muito nisso, a área de comunicação, psicologia, envolve toda uma infraestrutura por trás disso por conta das equipes competitivas. O jogo envolve comunidades, socialização e muita torcida. A gente tem, no esportes como um todo, né, já virou tradição, né, você fazer a abertura. Então, da mesma forma que tem a abertura, por exemplo, em Mundial da Copa, né, a abertura das Olimpíadas, é muito comum num evento presencial de esportes ter essa questão da abertura. Então o pessoal sempre tem essa expectativa alta, às vezes é algo musical, algo temático, né, voltado àquele jogo. Sempre trazem influenciadores, né, existem algumas parcerias que acontecem com músicos, né, então, por exemplo, Imagine Dragons está fazendo clipe de um jogo. Né, então são bandas reais que estão indo para o ambiente virtual, participando de alguma forma dentro daquele jogo. Isso está acontecendo cada vez mais comum. Então, assim, presencialmente, num evento de esporte, super recomendo vocês irem, porque todo mundo grita, vai à loucura, assim, outra coisa, outra coisa.
E esse mercado não para de ganhar fôlego, porque, de acordo com a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, o número de estúdios de videogames mais que dobrou entre 2018 e 2022. Existem mais de 1.000 desenvolvedoras formalizadas no país, um aumento de 152% em relação a 2018, quando havia 375 empreendimentos do gênero. A consequência disso, desse consumo de entretenimento, cria uma outra demanda, a demanda de produção de jogos. Consequentemente, você tem mais estúdios, mais jogos, as pessoas começam a enxergar de uma maneira diferente essa questão do entretenimento. Por quê? Uma coisa é você jogar, consumir para se divertir, outra coisa é você trabalhar com aquilo também, né? Então a gente começa a perceber que hoje esse mercado aqui também profissional, ele está cada vez mais aquecido, principalmente no Brasil, porque o Brasil tem se mostrado cada vez mais como uma grande potência nesse sentido, com estúdios novos aparecendo, estúdios trabalhando para outras frentes fora do país, por exemplo. Então tudo isso, né, traz essa possibilidade de desenvolver carreiras também ao mesmo tempo. Então isso é muito legal. Também que uma coisa acaba acontecendo junto com a outra, né? Essa alta demanda de consumo hoje, que é grande, né, e ela traz essa necessidade do mercado, e aí o mercado da indústria de games precisa desenvolver, né, manter o seu público ativo de alguma maneira. Para desenvolver um jogo, é necessário um grupo de pessoas preparadas para essa criação. Exatamente. Você tem jogos mais complexos, que podem envolver equipes de 200, 250 pessoas, e jogos mais simples, que normalmente você consegue fazer. Quando eu falo mais simples, não quer dizer que o jogo é inferior em termos de qualidade. Eles são mais simples mesmo em termos de mecânica, em termos de personagem, que você consegue fazer com equipe de 5, 10 pessoas. Claro que isso vai afetar o tempo de desenvolvimento. E era muito engraçado, vários estudantes no começo do curso, eles entravam pensando tipo, eu vou ficar lá jogando. Vou fazer design de game, vou ficar lá jogando. E aí eles começaram a descobrir, não, que jogar faz parte, porque você tem que ter repertório, né? Mas você tem que ir por trás do que está no jogo, né? E isso acaba não passando para muitas pessoas. Quem está se divertindo muitas vezes está lá para se divertir, né? É uma coisa que a gente fala em qualquer esporte, né? Tá lá, tá jogando bonito, eu vejo o jogo no final de semana, mas o treinamento que teve, todos os profissionais envolvidos para que aquilo chegasse até ele, às vezes é muito maior do que ele vê. E o tempo de desenvolvimento pode variar de um jogo para outro. Um jogo que a gente chama de AAA, que são desses grandes estúdios, vai demorar de 1 ano a 2 anos de desenvolvimento com uma equipe de 150 a 250 pessoas, podendo ser mais de 250, tá? Isso daí varia muito também do tipo de tecnologia que está sendo utilizada e também, às vezes, o espaço no mercado. Às vezes um jogo demora mais porque tem muito concorrente lançando na mesma época e eles prorrogam o tempo. Então, também, às vezes, é estratégia, não parte de desenvolvimento. Jogos mais simples, a gente tem os jogos que a gente chama de super casuals, que são aqueles jogos de mobile, onde você fica pulando, fazendo coisas. Esses jogos podem ser feitos até em 2 meses, por equipes muito menores, de 2 a 10 pessoas. Mas são jogos, de novo, que vão ser menos elaborados e vão atender uma demanda que muitas vezes você tá jogando no metrô, você está jogando em casa 5 minutos, ou uma criancinha que vai lá e brinca de uma forma mais simples. Claro que eles se remuneram de outra forma. Normalmente esses jogos se remuneram através de propaganda e não de venda do jogo em si. O Brasil é o 10º colocado no ranking mundial por receita gerada por jogos digitais, com 92,4 milhões de jogadores que consumiram 2,5 bilhões de dólares em produtos e serviços no ano passado. China lidera o ranking, com quase 700 milhões de gamers e volume de cerca de 50 bilhões de dólares em negócios, seguida pelos Estados Unidos, com 191 milhões de usuários e mais de 47,3 bilhões de dólares. Olha, quando a gente fala de percentual de crescimento, o que a gente tem como dado, né? Hoje, quando a gente pensa na questão de conhecimento de esportes, para quem joga jogos digitais, hoje a gente está acima dos 80% de pessoas que assumem que conhecem esportes, por exemplo. Esse percentual, para você ter uma ideia, há 3 anos atrás era abaixo de 60%, por exemplo. Então, a popularidade ela começa a aumentar, as pessoas começam a escutar falar mais sobre aquilo, começam a entender mais e, consequentemente, consumir mais, né? Então, o público de games hoje ele é um público muito engajado, né? Então, ele está muito envolvido com a experiência, ele busca sempre conhecer coisas novas que estão acontecendo e esportes é um pouco disso mesmo, né? Porque ele acaba impactando principalmente quem consome jogos. E esportes para Thiago, que é estudante,
virou uma fonte de renda. Eu não sei, eu comecei a fazer por diversão, hobby, sei lá, e aí eu comecei a ver que dava pra fazer dinheiro, comecei a especializar, a aprender mais e aí comecei a ver que dava pra virar uma fonte de renda pra mim. E o jogo queridinho do jovem é conhecido por todos desse universo. Eu jogo League of Legends, mais conhecido como LoL, há 9 anos agora. Mas Thiago, além de jogar, ele gosta mesmo de apostar. Eu não jogo competitivo, eu não jogo profissionalmente. Eu só aposto nos jogos profissionais, mas eu não jogo profissionalmente. Atualmente tem milhares de sites de aposta, tem alguns principais que eu uso, que é Bet365, Bet, River, posso falar o nome do site, né? Tem os sites principais que eu uso e aí ali você pode apostar, você pode apostar, tem do mesmo jeito, tem mercado de futebol, de basquete, futebol americano, tem o mercado de esportes, tem o mercado não tem só o de LoL, tem o de Counter-Strike, tem Dota, tem Overwatch, tem de tudo. E dentro disso você pode apostar em diversas coisas, você pode apostar na quantidade de vezes que alguém vai morrer na partida, você pode apostar em milhares de coisas, desde a segunda divisão da Europa até, sei lá, a segunda divisão da Coreia, qualquer coisa. Os esportes se tornaram relevantes ao ponto do mercado de apostas esportivas integrá-los em seu catálogo de produtos. Mas o estudante deixa um alerta para quem entra neste segmento. Só para deixar bem claro o fato de que a aposta não é um dinheiro fácil e que a maioria das pessoas vão acabar perdendo. Então, se você já algum dia for apostar, só usar dinheiro que você tá disposto a perder e nunca usar um dinheiro que você não pode perder. Jamais pegar um empréstimo, qualquer coisa assim. É uma coisa muito importante, saber o que você tá fazendo, prestar atenção e tentar estudar o negócio e não fazer. Você pode fazer por diversão, mas se você quiser ganhar dinheiro, se essa for a sua ideia, a principal é você saber o que você tá fazendo e nunca tentar, porque é algo muito viciante, então você tem que tentar sempre contornar isso. E se engana que são apenas jovens que estão no universo gamer. Cerca de 42% dos Baby Boomers, nome dado à geração entre 56 e 65 anos, jogam games, principalmente no celular. Hoje a maior parte do mercado, não só no Brasil, mas no mundo, está concentrado no mobile. Então, eu acho que vai na mesma tendência aí da tecnologia. As pessoas estão migrando para os smartphones, elas estão usando eles como principal device, e não muda muito nos games. Você tem jogos aí enormes no mobile. Hoje representa mais ou menos 50% de todo o faturamento do mercado vem de microtransação em jogos de celular. Depois você vai para os jogos de PC e, por último, os jogos de console, né? E hoje o mercado ele é muito concentrado em microtransações, então o que sustenta a grande maior parte do mercado é as pessoas comprando cosméticos, roupas, coisas dentro dos jogos de pequenos valores, mas quando você junta isso aí num grande montante, você tem o mercado como um todo aí. eSports superou a expectativa do mundo, virou uma indústria que atrai o interesse de milhões de pessoas. Eu acho que você tem gente aí de todos os perfis sociais e todos os dados demográficos possíveis, de 18 a 50 anos, você tem gente trabalhando no mercado de games, e você tem, assim, várias profissões, desde programadores, narradores, casters, comentaristas, desenvolvedores de jogos, designers, então, assim, meio que todo o escopo ali de tecnologia você tem no mercado de games, com mais algumas coisas específicas, como game design, essas coisas são realmente do meio aqui, e é o que eu falei, você tem gente de todas as classes, todos os jeitos. O cuidado com a saúde mental é o ponto de partida para que os jogadores desenvolvam um bom trabalho. No Brasil, a psicologia do esporte teve seu marco inicial a partir da atuação de um psicólogo esportivo no futebol, que participou também da comissão técnica responsável pelo primeiro título brasileiro na Copa do Mundo de 1958. E ter um profissional da saúde nos esportes já é uma realidade. Muita gente não sabe, mas por trás de uma equipe existe muita estrutura psicológica.
pontos que são importantes de destaque é sempre as instituições que elas, as federações, né, que trabalham com os jogos de alto rendimento e participam das competições, etc., que seja muito importante que elas se preocupem em ter uma boa equipe multidisciplinar, né? Quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar, o que eu percebo hoje é que a gente ainda não tem, por exemplo, hoje já é comum a gente ver o psicólogo em algumas equipes, já é comum, a gente já conhece vários profissionais que atuam, né, com esportes e dando esse suporte para os atletas e para a comissão técnica. O principal objetivo é garantir que os atletas apresentem alto desempenho aliado à saúde mental. O psicólogo, dentro do contexto do esportes, trabalha para garantir que os atletas tenham uma mentalidade condizente com o ambiente competitivo, motivações e metas, rotina, treino de reflexos e outras funções cognitivas relevantes para a sua modalidade. Acho importante a gente poder lembrar que o esporte de alto rendimento, para todas as modalidades, não somente para os esportes digitais, ele traz um impacto que muitas vezes é positivo e outras que, de uma certa forma, pode trazer também aspectos negativos, digamos assim, né? E por ser um esporte de alto rendimento, os impactos negativos, eles caminham por alguns aspectos que valem a pena a gente lembrar, como, por exemplo, a questão do atleta ter uma limitação social, por exemplo, eles ficam totalmente limitados, né? O esporte acaba consumindo muito, então essa limitação até da própria família, até do próprio espaço social, deles saírem com os amigos, ter uma vida comum, digamos assim, né? Então eles têm uma vida totalmente regrada, questão alimentar, as questões para quem está ainda num processo de formação. A gente também está falando dos atletas que têm uma dificuldade muito grande de associar o esporte, né, que seria o trabalho deles, com a própria formação acadêmica. Então, eles não conseguem, muitas vezes, manter no mesmo nível a questão específica de concluir a escola, por exemplo, e manter a rotina esportiva. Porém, pouco se fala sobre o aspecto mental no esporte eletrônico. Quando se trata de competição, o atleta não apenas enfrenta o adversário, mas também lida com seus conflitos internos e emoções. Além disso, os jogadores driblam a resistência dos pais, que não aceitam os jogos como profissão. A gente tem observado, né, que de 10 anos para cá, praticamente no nosso país, a gente tem visto que os esportes eletrônicos eles têm ocupado um espaço bem significativo nesse universo, né, esportivo. E isso é muito positivo. Porém, na minha percepção, o fato ainda da gente estar nesse processo de desenvolvimento, alguns pais não conseguem entender muito bem que esse esporte, né, que esse universo, ele é um meio de trabalho profissional, né, que ele é reconhecido como um trabalho profissional. Então, eu vejo que muitos dos pais que não têm essa noção, não acompanham no dia a dia, não conseguem associar ainda que os esportes eletrônicos, ele faz parte do esporte de alto rendimento, e, portanto, ele tem uma exigência tão igual ou maior do que os outros esportes, né? Lucilene conseguiu, ao longo do tempo, entender que o esporte eletrônico é um trabalho. Não foi fácil. Afinal, o filho fugia da escola para jogar. Meu mais velho que começou. Fugia da escola, ia lá para a house jogar, aí só que eu nem sabia. Aí a professora me chamou na escola para conversar sobre ele, que estava matando aula para ir para esse tarde lá house aí jogar, né? Aí ele chegou em casa, eu dei uma bronca nele, eu briguei com ele, inclusive até uma pisa nele, só que o pai dele não deixou. Né? Aí a gente conversou, aí ele começou a me explicar como que era. Mas mesmo assim eu não aceitava, porque ele era muito moleque, muito novo, ele tinha 10, 11 anos de idade.
Aí eu não aceitava isso. Aí com o tempo, ele foi conversando, foi explicando para mim como que era, tal. Aí o pai dele cativou de comprar um computador para ele jogar em casa, para parar de ir para La House, porque ele era moleque, era criança, era perigoso ele andar por aí sozinho. Aí a gente pegou, comprou o computador para ele, começou a jogar em casa, aí foi seguindo, e hoje em dia ele é um profissional. Agora, já por dentro deste mundo, a mãe conta que o filho mais novo também faz parte dos esportes. Foi mais tranquilo porque daí, como o mais velho já jogava, aí cativou ele. Aí já foi ensinando ele, então para mim foi mais tranquilo porque daí eu já entendi um pouco como que era. Mas eu nunca deixei ele faltar da escola por causa de jogo, não. Eu sempre coloquei a ele. Ou você quer jogar, você vai jogar, só que a escola você vai continuar, você não vai parar de estudar para jogar, não. Então eu fico no pé dele para estudar. E, inclusive o ano que vem, graças a Deus, é o último ano dele, mas eu fico feliz por ele também, porque a profissão dele eles gostam, né? Então para mim é uma felicidade. E olha aí o Pedro, um dos orgulhos de Lucilene. Ele joga pelo Corinthians e conta como é sua rotina. Eu acordo 6 horas para ir para a escola. Aí eu chego em casa 12:30, aí 1 hora eu almoço e 2 horas eu entro no computador. Tipo, treinamos às 6 até às 7, com 1 hora de descanso. Treinamos contra vários times do Brasil, inclusive contra os times que estão vindo da Europa lá agora, jogar o grande Major aqui no Brasil. E viver dos jogos é o que Pedro quer, ainda mais com o time do coração. Uma sensação incrível quando eu recebi o convite para me juntar pro Corinthians, porque eu sempre gostei, fui correndo, pulando, falar pra minha mãe que eu ia jogar pelo Corinthians. Hoje representa uma paixão pra mim, eu sempre me dedico ao máximo, acordo pra estudar o jogo, vivo do jogo. Por amor. Por amor, é que nem o Corinthians, por amor. E para ele, o sonho não tem limite. A meta é ser os melhores do Brasil e, se possível, o melhor do mundo. Sempre tá ganhando título e chegando em finais. Todos almejam o mesmo caminho de Pedro, ser campeão. Maristela também faz parte do grupo e luta por vitórias nos jogos eletrônicos. É ser campeão com o time, com o Corinthians. Isso para mim é a melhor coisa que iria acontecer. Rosângela, mãe da jogadora, incentiva a filha. Um sentimento de orgulho de mãe, né? Porque fala, nossa, tá sendo reconhecida, né? Isso é muito bom, então eu fiquei muito feliz. E ela veio me perguntar, olha mãe, do Corinthians, né? O que você acha? Eu falei, filha, não tem problema nenhum, segue o seu coração. Ela, eu vou, as meninas confiam e acreditaram em mim, então eu vou. Eu falei, ótimo. E foi assim. Só orgulho. Só orgulho. Não só de mim, como da minha família também. Maristela dá ainda os primeiros passos nos jogos, diferente de Emerson, que já ganhou diversos títulos e ainda quer mais. Lá, um pouquinho mais atrás, em 2015 e 2016, eu ganhei 2 vezes o Campeonato Carioca. Apesar de ser paulista, é liberado você viajar para outros estados para estar disputando os campeonatos estaduais. Eu acabei ganhando um mineiro em 2016 também e o paranaense também no mesmo ano de 2016. E em 2018, acho que o título de maior expressão que ganhei foi o Continental, ali, que seria a Libertadores do jogo, né? Acabei sendo campeão também. E acho que o mais recente foi o E-Gol pelo Corinthians, que a gente ganhou. E acho que um dos mais felizes aí, principalmente por ser em equipe, porque esses últimos que eu acabei citando é meio que muito individual, é você e você ali. E hoje a gente está entrando muito mais no coletivo, porque, por exemplo, agora a gente é uma equipe, eu sou jogador do Corinthians, não sou sozinho. Acho que é muito mais legal, eu sou muito mais feliz, digamos assim, jogando em equipe, porque você vai evoluir junto com outras pessoas do que acabar jogando só você ali e tal. Eu vivo do jogo, do eFootball. Minha pretensão é, espero continuar por muitos anos pelo Corinthians e continuar também como criador de conteúdo, que eu acho que é muito importante. Eu acho que para você viver mesmo, você tem que saber fazer as duas. Não dá só para você só o atleta, ali só jogar. Eu acho que você é muito importante você também trabalhar a sua imagem, seja no Instagram. Eu foco muito mais no YouTube, não uso tanto o Instagram assim.
teria que usar, mas eu acho que tem que saber usar pelo menos alguma dessas redes sociais para te alavancar ali como criador de conteúdo também. E Emerson sabe bem o que precisa ser feito para se tornar um campeão. Acho que a primeira coisa para você, acho que tudo na vida, né? Mas principalmente no esporte, você tem que querer realmente amar o que você está fazendo e cuidar muito, principalmente, é um jogo muito mental. Então, cuidar muito do seu psicológico, estar bem tranquilo, não se abalar com as derrotas, porque todo mundo vai perder muito mais do que perder. É muito mais derrotas do que vitórias, mas vale a pena. Para montar um time de craques, a escolha dos atletas é feita a dedo por quem entende do assunto. A gente às vezes faz amistosos, então a gente está sempre fazendo uma peneira, sempre atrás de novos talentos. Então a gente sempre procura, sempre está olhando, às vezes eu tô sem fazer nada, estou de folga em casa, não tô assistindo um jogo de um no CS, estou assistindo um jogo de outros. E assim a gente vai descobrindo os talentos. Aí a gente já vê aquele ali é bom, aí a gente já vai procurar já para saber como que é. Arnaldo do Corinthians fala que os jogadores têm a mesma estrutura dos atletas de futebol. O time do Corinthians tem estrutura do futebol, a gente praticamente é igual, não muda nada. Então a gente tem estrutura de nutricionista, psicólogo, a gente precisa de fisioterapia para eles também, que vão. E a gente tem um centro de treinamento nosso que é lá em Alphaville, que a gente está terminando já, para a partir de janeiro eles começarem a estar lá. Então toda a estrutura de um time de futebol, de time de basquete, o eSports do Corinthians também tem. Eles realmente merecem todo o atendimento necessário. E o trabalho do fisioterapeuta, por exemplo, é fundamental para o avanço dos jogadores. A porta de entrada deveria ser a prevenção. Então a gente tem um esporte que tem alta demanda atencional e cognitiva e de longos períodos sentado na frente do computador. Então isso traz um risco das queixas principais desses atletas de dores lombares, dores relacionadas à coluna, dor cervical e eventualmente dor relacionada ao uso dos membros superiores para manipular ali o jogo. Então, idealmente a gente deve trabalhar esse atleta para não vir a ter esses problemas, mas esse trabalho também pode ser associado a uma melhora de performance, porque um atleta numa postura melhor, um atleta mais bem preparado, ele vai ter uma atenção, um foco atencional melhor, ele vai ter uma capacidade de tomada de decisão melhor também na estratégia do seu jogo. E ele nos conta qual é a principal reclamação dos jogadores. A principal queixa que vai aparecer é relacionado à coluna sentado por longos períodos. Então a tendência é que essa pessoa fique longos períodos na mesma postura e de preferência ele vai adotar posturas em que ele vai relaxando mais. E conforme a base da coluna relaxa, para manter o olhar na tela ele vai precisar adaptar a cervical também. Então os dois locais mais vulneráveis acabam sendo a coluna lombar e a coluna cervical, o pescoço. E para evitar que esses jovens tenham complicações futuras, o trabalho de prevenção é levado a sério. A gente faz um trabalho de adaptação da musculatura postural para que ele consiga manter a posição por períodos maiores e ele consiga variar a postura dele nesse período todo em torno de posturas mais adequadas. Então, se ele soma ao longo do tempo mais tempo em posturas melhores, ele vai ter menos chance de ter essas dores. E você tinha perguntado entre prevenção e tratamento, idealmente a gente vai prevenir, mas uma vez que essas dores aparecem, aí a gente também tem os recursos de fisioterapia para analgesia, para melhorar essas dores, essas lesões que possam vir a aparecer e para que ele volte a performar e que essas dores não atrapalhem o desempenho dele no jogo. Ana, advogada especialista em direito gamer, explica que o mercado dos e-esportes possui uma lacuna de regulamentação, trazendo insegurança às discussões jurídicas das relações entre os players do mercado e a construção da formalização de negócios em geral. Existem as pessoas que são profissionais,
Então elas jogam esses jogos de fantasia numa modalidade profissional. Então esses são atletas, né? São atletas de esportes. E aí qual é a diferença? O atleta, o cyberatleta, o atleta de esportes, depende como a pessoa quer denominar, ele tá ligado a uma organização, né, que funcionaria como um time. Então se chama org, ele é ligado a uma organização que tem toda uma inscrição junto à desenvolvedora nos campeonatos oficiais ou não. Para esses jogadores, existe uma briga, não existe uma legislação específica porque é tudo muito novo. Então é uma profissão nova que está surgindo no mercado, e aí você tem empresas, que são essas organizações, são empresas que às vezes estão vinculadas a times de futebol ou não necessariamente, mas que tem o seu escudo, que tem ali a sua marca, que estão ali defendendo o seu time. E aí esses profissionais são contratados e prestam serviços para essas organizações. Então, como não tem uma legislação específica, existem algumas organizações e existem entendimentos de advogados e de juristas que entendem que se aplica a Lei Pelé, e existem entendimentos contrários, dizendo não, eles não são atletas, eles são jogadores, estão fazendo uma prestação de serviço. Então, por falta de uma legislação específica, isso ainda é conturbado. E para abordar esse e outros aspectos do mundo digital dos esportes, aconteceu a segunda edição do Rio Innovation Week, que tem como objetivo preparar os participantes para o futuro e falar dos impactos da tecnologia na transformação dos negócios, dos esportes e da sociedade. E a gente entende que cada vez mais esses jovens estão monetizando através do game. Eles já gastam muito, a gente tem dados hoje, que através do nosso aplicativo, que a gente vê que 48% dos gastos são em game, então é um número muito relevante, por isso a gente precisa estar presente aqui hoje. E a gente vê também que eles já conseguem monetizar também jogando, enfim, tendo seus próprios negócios através de mídias sociais. A gente vê cada vez mais surgir empresas que estão educando e ensinando o jovem a ser um gamer, pensando já no profissional no futuro. Um futuro que já começou. eSports, cada vez mais levanta voo. Uma nova era anunciada há mais de 10 anos já está a todo vapor. E com ela, movimenta parte da geração mais conectada da história do mundo e a economia do Brasil. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse conteúdo, você já sabe, pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.